Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, desta feita estudando a revista Conectar Mais Jovens da editora Betel, que traz por tema nesse quarto trimestre Paulo, o apóstolo de Cristo. O comentarista desta lição é o pastor Sérgio Nascimento da Costa. E a lição de hoje é a lição de número 13, que tem por título Paulo escreve aos jovens pastores. O texto de referência está em Tito, capítulo 2, do versículo 6 a 8. E o versículo do dia está dizendo: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 12. A verdade aplicada diz que Deus tem propósito com os jovens e chama-os para posições de liderança, autoridade e compromisso com o Evangelho. Os objetivos da lição de hoje: o primeiro deles é apresentar as orientações de Paulo a Timóteo. Segundo, expor as orientações a Tito, E terceiro, explicar as características de um bom líder. E a nossa oração de hoje é para que sejamos a geração jovem que não negocia seus valores, cumpre o chamado divino e permanece firme na fé. Então, que o Senhor nos ajude a nos manter neste posicionamento de não vendermos os nossos valores a ninguém, principalmente você jovem, moço, moça, que quer ter um compromisso com Deus. Nós precisamos ter cuidado, não é fácil. Já passei por essa fase e sei que não é fácil, pois o mundo colorido faz de tudo para nos atrair. Mas quando a gente olha para o Senhor Jesus, como está escrito, Ele continua sendo o autor e consumador da nossa fé. E, portanto, a possibilidade de fracassar ou de cair é mínima quando nós estamos com os nossos olhos postos em Jesus e procurando seguir as suas orientações. Muito bem, meus irmãos. A introdução vem dizendo que Timóteo e Tito eram jovens líderes da igreja primitiva que pastorearam as igrejas em Éfeso e Creta, respectivamente. Alguns estudiosos afirmam que o apóstolo escreveu as cartas pastorais de 1 Timóteo e Tito após sua prisão em Roma e depois de uma viagem missionária não relatada em Atos dos Apóstolos. Então, é sabido que depois que Paulo ele foi solto, primeiro, quando a gente começa do início, nós vamos perceber, isso não está registrado, mas segundo os estudiosos, após Paulo ter sido liberto da prisão em Roma, porque ele fica aquele período numa prisão domiciliar, e depois ele é solto. E qual era o desejo de Paulo? O desejo de Paulo era chegar até a Espanha. Então, segundo os estudiosos, ele consegue essa façanha. Ele chega à Espanha, ele visita várias regiões e depois ele é preso. E após essa outra prisão, essa prisão, ele já não tem mais a liberdade de ficar numa prisão domiciliar, mas aí ele é levado diretamente para o calabouço. Aí ele fica preso. E, segundo os historiadores, ele, nessa prisão, ele já está sob o governo de Nero. Bendito seja o nome do Senhor. Então, alguns pontos não estão aqui no Atos, mas, segundo os historiadores, isso aconteceu. Mas vamos à frente. O ponto-chave desta lição é: Deus escolhe jovens comprometidos para estar na frente da obra. E o primeiro tópico diz: admoestações a Timóteo. Paulo conheceu Timóteo em sua segunda viagem missionária na cidade da Galácia, Listra e Derbe, conforme registra Atos, capítulo 16, verso 1. Sua avó Lóide e sua mãe Eunice o ensinaram as Sagradas Escrituras, 2 Timóteo 1,5. Paulo o instituiu como líder na igreja em Éfeso, 1 Timóteo capítulo 1, verso 3. Então nós vemos aqui, irmãos, que é importante ao jovem, ao moço e à moça, se dedicar à leitura bíblica, ter uma leitura sistemática da palavra de Deus, uma vida de oração. Se você tem, da parte de Deus,
um chamado para realizar a obra de Deus, você precisa fazer como Timóteo. Veja que Paulo, ele elogia, né, a sua avó, Lóide, e a sua mãe, Eunice, né, pelo trabalho que elas executaram em instruir Timóteo, né, nas Sagradas Letras, no caminho que se deve andar. Então, Timóteo, ele se torna um líder, né, não meramente por coincidência ou porque Paulo foi com a cara dele, não, mas é porque ele tinha, né, as prerrogativas, ele tinha as qualidades necessárias, né, e tinha o conhecimento necessário para poder fazer a obra de Deus. As ferramentas, irmãos, estão nas Escrituras. E nós vamos encontrar ainda Paulo, né, incentivando a Timóteo a continuar estudando, né, se preparando, se esmerando, né, como aquela pessoa que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, esse é um ponto fundamental para a vida de qualquer jovem obreiro, né? Se você tem chamado de Deus, se você sente essa chama no seu coração, então você precisa se preparar, né? Precisa fazer aí um curso teológico. Hoje nós temos aí os institutos, temos algumas igrejas com escola teológica, nós temos faculdades, universidades. Então você vai aprender aonde você acha que você tem melhor condição de se preparar para poder fazer a obra do Senhor e estar, né, envolvido com a obra do Senhor, fazendo aquilo que precisa ser feito. Bendito seja o nome do Senhor. Já foi-se a época em que os nossos antepassados, nossos ancestrais, tinham muita dificuldade. Eu ainda, quando muito criança eu presenciei algumas vezes, né, muitas vezes os nossos dirigentes de congregação lá naquele sertão, né, nordestino, né, muitas vezes soletrando ali para poder juntar uma frase e poder falar. Porque muitos não sabiam ler, né? Outros malemar sabiam assinar o nome, então a dificuldade era muito grande. Então, qual era o segredo naquele tempo? Oração e jejum. O Senhor operava, né? Era interessante como o Senhor operava, né, no meio daqueles irmãos simples, humildes, pessoas da roça, né? Mas o Senhor manifestava a sua glória ali. A gente sentia a presença do Senhor. Ninguém criticava ninguém. Então, hoje nós temos aí a tecnologia, nós temos muitas ferramentas que podem ser usadas para nos prepararmos teoricamente para fazer um bom trabalho. Automaticamente, a teoria ela por si só não é suficiente, mas a teoria ela é importante. Junta a teoria com a unção do Espírito Santo. Então, irmão, você se torna um grande, né, batalhador, um grande soldado, porque você vai ser usado pelo Senhor como uma ferramenta para resgatar as almas que estão perecendo. Então nós vemos que Paulo ele se preocupa com Timóteo. E Timóteo se torna para nós um exemplo daquele obreiro que quer, né, manejar bem a palavra da verdade e não ter do que se envergonhar. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante aqui, nesta lição, é que Paulo insta Timóteo a que não permita que ninguém menospreze sua juventude, sua juventude. Como ele faria isso? Sendo um exemplo a todos na maneira de falar, no trato com os outros, no amor, na fé e na pureza, dedicando-se à leitura das Sagradas Escrituras e à pregação do Evangelho. 1 Timóteo 4:12. Somente desta forma os mais velhos respeitaram jovens obreiros em posição de liderança, pois Deus deseja levantar jovens que sejam comprometidos com a obra e com a palavra. Existem diversas histórias na Bíblia de jovens que permaneceram fiéis ao Senhor, tais como Samuel, Davi e Daniel. Então veja, quando Paulo ele orienta a Timóteo para que ninguém venha aqui menosprezar a sua juventude, nós temos, infelizmente, e eu passei por isso e creio que muitos jovens obreiros também passaram, de pessoas idosas, né? Pessoas, você muitas vezes é colocado como dirigente de congregação, como
aconteceu comigo, né, há muitos e muitos anos atrás, no meu início de ministério pastoral. E as pessoas mais idosas, aqueles presbíteros, né, diáconos, falou assim: o que deu na cabeça do pastor-chefe, do pastor-presidente? Com tanto obreiro aqui nessa congregação, não podia eleger um desses obreiros para ser o dirigente da congregação, pessoas que têm tarimba, têm conhecimento, e agora manda um menino para cá. O que menino tem para ensinar? Então, Paulo está falando exatamente isso. Não deixe que ninguém menospreze a tua mocidade, a tua juventude. Mas de que maneira você vai impedir isso? Aí Paulo vai dar o exemplo, sendo um exemplo a todos na maneira de falar, no trato com os outros, no amor, na fé e na pureza, dedicando-se, ponto número 1, dedicando-se à leitura das Sagradas Escrituras e à pregação do Evangelho. Não vai falar borracha no púlpito, não vai ficar fazendo floreado, mas deixa o Espírito Santo te usar. Enche-te do poder do Espírito Santo. Leia a Bíblia, examine as Escrituras, pesquise, estude, e quando você subir no púlpito, você vai ter segurança daquilo que você vai transmitir à igreja, sabendo que o Senhor vai te usar como canal para transmitir uma palavra esta que ela vai de encontro com a necessidade de todos que estão ali a te ouvir, e que a mão de Deus vai estar operando o milagre que cada um necessita, trazendo a resposta que cada um está buscando. É isso, irmão. Não é muitas vezes tentar se aparecer, mostrar que você é alguém conhecedor das Escrituras, que sabe falar bem, que tem uma boa dicção, uma boa eloquência. Não, mas é você se neutralizar e deixar Deus trabalhar por intermédio de ti. A palavra sempre vai cumprir o seu objetivo pela qual ela está sendo enviada pelo Senhor. Você é apenas a boca, o canal pela qual o Senhor vai falar. Bendito seja o nome do Senhor. Quando você reconhece isso e quando você coloca em prática, do mais novo ao mais idoso, ou do mais idoso ao mais novo, vai compreender que Deus é na tua vida e que você, de fato, é escolhido de Deus para aquela missão, para aquela obra. E aí, muda a situação, como aconteceu comigo, e tenho certeza que aconteceu com vários irmãos que terão a oportunidade de ver esse vídeo. Aquelas pessoas que, num determinado ponto, estavam na oposição, né, descontentes, porque achava que eu não tinha nada a oferecer, e na verdade eu não tinha, mas quem estava comigo, o Senhor, tinha tudo a oferecer, eu apenas estava sendo um canal. Eles passaram agora a tornaram-se os meus amigos e passaram agora a me apoiar, a me ajudar, a me auxiliar e somar comigo. E isso é importante. É maravilhoso, irmãos. E não fica aquele resquício de inveja, de ciúme, né? Porque eles veem, né? Somente aqueles que não são espiritual, aqueles que já perderam a essência, né, da graça de Deus, esses vão continuar na oposição, porque infelizmente isso existe. Mas pode ter certeza que a maioria, né, da igreja vai, né, te abraçar, vai te apoiar, vai te ajudar, e você vai conseguir fazer a obra de Deus, né? Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto aqui que Paulo nos traz é a exortação. Ele exorta Timóteo e ele diz: Paulo escreve a Timóteo motivado por um sentimento de cuidado por aquela igreja devido a alguns problemas, o de falso ensino por meio de falsos mestres, conforme está registrado em 1 Timóteo, capítulo 1, verso de 3 a 4. Ele encarregou seu discípulo de dirigir e corrigir as igrejas por ele fundada, de consagrar presbíteros e diáconos. Sua responsabilidade como líder cristão era de ensinar a sã doutrina de interesse moral e prático, a oração, as boas obras e as relações familiares. A mensagem a Timóteo é que o Evangelho deve gerar mudanças práticas e visíveis, os temas da ordem da igreja e a discussão sobre os papéis é uma parte das orientações do apóstolo em oposição aos falsos ensinos. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vemos que Paulo,
ele exorta Timóteo a se esmerar naquilo que ele estava fazendo, né? Por quê? Porque existia, como acabei de dizer, aqueles falsos mestres, né? Aqueles da oposição. E isso ainda nos dias atuais, em pleno século XXI, nesse tempo chamado pós-modernidade, existe esse tipo de obreiro. Eles estão juntos, né? Estão reunidos, mas não estão unidos. Eles não são a unidade com aqueles que estão fazendo a obra de Deus. E eles procuram sempre uma oportunidade para infiltrar ou para colocar alguma coisa errada, colocar uma pitada de fermento na massa. Então, nós vemos aqui que Paulo, ele encarrega, né, Timóteo de preparar, de ensinar, de discipular, para preparar presbíteros e diáconos, pessoas que sejam idôneas, comprometidas com a verdade. Para quê? Para que essas pessoas que estavam disseminando doutrinas falsas, falsos ensinamentos, eles fossem tirados de cena. Então, é uma responsabilidade, né, de um líder, é essa, de pregar a verdade e procurar manter a pureza, manter a fidelidade a Deus e tirar do meio o joio, tirar as ervas daninhas, para que o povo, as ovelhas, não venha comer veneno e muitas vezes morrer. Irmãos, até hoje isso é necessário fazer. Um bom obreiro é uma pessoa que está em comunhão com o Senhor e que está sempre atento a tudo aquilo que está à volta, ou até mesmo no meio, procurar identificar aquele que está disseminando o mal, né? Através da contenda, através de uma série de coisas que não convém mencionar aqui, mas que traz prejuízo para a igreja. Então o pastor tem que ter, né, um posicionamento, ele tem que ter pulso para poder lidar com esse tipo de falsos mestres, de falsos obreiros que geralmente se levantam no meio do povo de Deus e, por que não dizer, eles vivem de um lado para o outro, né, procurando oportunidade para poder ali implantar a sua doutrina errada, os seus costumes errados e trazendo com isso o mundo para a igreja. Então nós precisamos vigiar na terra. Bendito seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante aqui é que nós precisamos, né, o jovem obreiro precisa ter cuidado com sua própria confiança para não cair da altura de disciplina por falta de treinamento. É melhor avançar um pouco de cada vez. Então, nunca queira achar que você já é o bambambam, que você é o máximo, que você já atingiu o último degrau. Mesmo que você, na escala ministerial, tenha chegado, porque eu conheço vários jovens, né, novos, né, que hoje são pastores presidentes. Então, muitas vezes você achando que você já está no último degrau, você está por cima de todos. É preciso ter muito cuidado, né, para que você não venha a cair, né, dessas alturas numa disciplina, né? É melhor avançar um pouco de cada vez, sendo sempre humilde, cordato, né? Sendo aquela pessoa que tem empatia pelas outras, não destratando ninguém, não menosprezando ninguém, tratando a todos de igual modo, para que o nome do Senhor seja glorificado e assim você alcance o apoio de todo o ministério, principalmente do ancianato, né? Porque os anciões, eles fazem parte da igreja. E muitas vezes, irmãos, nós precisamos ouvi-los. Muitas vezes é preciso pedir conselho àqueles que estão há muitos e muitos anos, né, em frente de trabalho, às vezes já dirigiram muitas igrejas, mas agora estão ali, né, no banco de reserva, e essas pessoas são importantes. Nós não podemos ser arrogantes ao ponto de acharmos que nós somos a última bolachinha do pacote, porque geralmente essa última bolacha, como a primeira em cima, vem quebrada. Então, que Deus tenha misericórdia de nós. O outro ponto aqui, no tópico de número 2, Paulo também vai trazer orientações a Tito. E vemos que Tito era grego, foi filho na fé de Paulo, seu companheiro e amigo particular. Gálatas capítulo 2, verso de 1 a 3. Pastoreou a igreja em Creta. Tito capítulo 1, verso de 4 a 5.
bem conhecido na igreja de Corinto, onde seu nome é citado por diversas vezes pelo apóstolo, 2 Coríntios, capítulo 7, versos de 6 a 16. E aqui eu quero abrir um parênteses para mostrar aos irmãos que muitas vezes as pessoas elas ignoram quando um jovem se aproxima do seu pastor, né? E começa a estar do lado do seu pastor. Muitos começam a dizer, olha, é um puxa-saco, um bajulador, etc, etc. Não, irmão, não é. Eu vou aproveitar esse gancho aqui para mostrar também que quando ainda na minha adolescência, com 15 para 17 anos, eu fui uma pessoa que estive sempre alinhado com o meu pastor. Isso na cidade de Picos, né? Lá por volta de 1976, por aí, né? 75, 76, mais ou menos, né? Naquela época, o pastor Jaime Agripino Ribeiro, muitos anos eu não tenho contato com ele. Fui um auxiliar dele, alguém que viajava com ele, na época construindo a construção do templo, né? Ali em Picos, o primeiro templo daquela cidade, viajava com ele. Muitas madrugadas, nós dentro do seu carro, que naquele tempo era uma rural, né? Louvando a Deus, orando, né? Buscando o Senhor e buscando ajuda para a construção daquele templo. Foi ele que me ajudou a dar os primeiros passos, porque eu era muito tímido. Eu não sabia pregar, como não sei até hoje, mas foi por intermédio dele que ele viu em mim, né, a chamada de Deus para o ministério. E eu comecei ali com ele, né, nos ar livre, pregando nas praças, né, tremia dos pés à cabeça, não tinha muita prática, não tinha muito jeito, mas foi ali que eu comecei. E nos tornamos grandes amigos, né? Eu considero ele como meu pai na fé, porque foi o homem de Deus que me orientou, que me aconselhou, que me instruiu. E hoje, né, com 66 anos de idade, eu estou aqui firme na presença do Senhor. Então, é importante que o jovem que tem essa chamada ministerial esteja do lado do seu pastor, procure auxiliar, procure, né, estar do lado, porque se o Senhor tem algo para você, o pastor vai perceber isso e ele vai te aconselhar, vai te orientar, vai te ajudar. Veja que nesse caso aqui, como vemos, Tito, ele era um amigo particular do apóstolo Paulo. Era alguém que estava presente. Ele não fez como João Marcos, que abandonou Paulo, né, no meio de uma missão. Mas aqui está, né, Tito do lado de Paulo, sendo seu amigo, e aí Paulo percebe as suas credenciais, vê que ele tem chamado de Deus para a sua vida, e agora ele é uma pessoa que vai também administrar, e com certeza Tito segue as mesmas pisadas de Paulo, fazendo o mesmo que Paulo está fazendo, porque ele tem o papel do discipulador. Paulo era o discipulador de Tito, como o pastor Jaime foi o meu discipulador, alguém que me orientou, que me ajudou e que me colocou no caminho para que eu pudesse hoje estar aqui diante destas câmaras, falando para você que é muito bom ter uma amizade sadia com seu pastor e procurar estar do lado dele, ajudando, auxiliando, se prontificando a fazer o trabalho junto com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro ponto importante aqui é que Creta era uma ilha no Mediterrâneo, na qual Paulo e Tito estabeleceram uma igreja, Tito capítulo 1, versos 5 a 14. Assim como a epístola de 1 Timóteo, a carta a Tito foi escrita em uma viagem após a primeira prisão de Paulo em Roma. Uma das características da carta é a correspondência entre fé e prática, crença e comportamento. Esses temas permeiam a mensagem evangélica até hoje, ou seja, a ortodoxia, compreensão correta da doutrina, gera a ortopraxia, prática correta mediante a doutrina. Não deve haver incoerência entre aquilo que acreditamos e aquilo que fazemos, pois são ações inerentes entre si, acreditar e fazer. Então, Paulo, ele escreve essa carta a Tito, mostrando que nós precisamos praticar aquilo que cremos, né? E crer naquilo que praticamos. Nós não podemos desassociar, tirar fora. Não pode haver incoerência,
né, entre aquilo que acreditamos e aquilo que fazemos. Então, Paulo ele escreve essa carta para que os irmãos possam, como a gente costuma dizer hoje, viver o que pregam e pregar o que vive. Irmãos, nós estamos vivendo numa época, e isso não é de agora, em que as pessoas, 99% das pessoas não evangélicas, não crentes, elas precisam ver para poder crer, sabe? Sabe aquela história de Tomé, né? É mais ou menos daquele tipo, né? Tomé, ele, diante de todo o testemunho dos irmãos, dos discípulos ali, ele foi categórico em afirmar: eu só vou acreditar se eu ver o mestre na minha frente, ver a marca dos cravos nas suas mãos e pés e colocar minha mão do lado e ver o local que ele foi lancetado. De repente, Jesus aparece diante dele. A resposta de Jesus, ou a indagação de Jesus para Tomé, foi essa: Tomé, bem-aventurados que, sem precisar ver, mas se você é daquele tipo de pessoa que precisa ver para crer, aqui está a resposta. Veja minhas mãos, veja os meus pés, coloca a tua mão aqui do lado. E diante, né, dessa resposta de Jesus, Tomé crê. Então nós estamos vivendo numa época onde existe uma miscelânea de denominações por aí, com tanta indulgências e com tantas coisas que estão fazendo, que muitas pessoas deixaram de acreditar, né? Elas já não acreditam mais em nada. Então, assim como o evangelho foi pregado na época dos apóstolos, que por intermédio da sua pregação as pessoas criam, as pessoas viam os milagres acontecerem, é necessário, irmãos, nesta última era da igreja, que isso volte a acontecer. E eu não diria que a igreja está precisando de um avivamento, mas eu acredito que a igreja está precisando de um despertamento. É diferente de um avivamento. O despertamento compete a mim, a você e a nós buscarmos o Senhor enquanto se pode achar. Buscarmos ao Senhor, pedindo a Ele que tenha misericórdia de nós, que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele perdoe as nossas falhas, as nossas incredulidades, para que o Espírito Santo do Senhor, aleluia, possa voltar a operar os milagres que outrora aconteciam, para que os milagres voltem a acontecer como aconteceu no passado. Irmãos, crente sendo batizado com o Espírito Santo durante a ministração da escola dominical, crente sendo curado durante a pregação no culto, sabe? Não precisava de salamaleques, não precisava chamar o povo na frente e botar a mão na cabeça de um e rodar e rodopiar. Não precisava o pregador ficar no ouvido daquela pessoa e mandar ele enrolar a língua e falar uma língua estranha para dizer que estava sendo batizado com o Espírito Santo, como eu já presenciei isso. Nós precisamos tão somente, irmão, voltar às raízes, né? Esse avivamento, ele virá, mas primeiro é preciso que nós voltemos às raízes. Jovens, moço e moça, adolescentes, vocês têm a chave da vitória nas mãos. E se você tem de Deus essa chamada, compete a você a ir buscar, a beber dessa água, mergulhar o mais profundo que você puder, né? Como na visão, você começa com água pelos artérios e vai subindo até que chega num momento em que você não consegue mais tomar pé de tão grande que é a profundidade, mas aí você nada nesse mar da graça de Deus e aí você é revestido do poder, você é revestido dessa unção gloriosa para fazer a obra como Timóteo e Tito estavam fazendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto importante é que a liderança juvenil composta por Timóteo e Tito foi exemplar para as igrejas em Éfeso e Creta, de tal forma que a comunicação do apóstolo Paulo chegou até nós mais de 2000 anos depois dos eventos. Seu compromisso com a obra fez com que hoje tivéssemos em nossas mãos essas pérolas do ensino bíblico. Então veja que o trabalho de Timóteo e Tito foi tão importante que 2000 anos depois nós estamos com as suas cartas aqui, tirando exemplos
da vida destes dois jovens, tirando exemplos da vida de Paulo e aplicando em nossas vidas para o bom andamento da obra de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E quando Paulo escreve a Timóteo, ele deixa claro que sua liderança não se faria por meio da imposição, mas pelo exemplo. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Logo, ele deveria ser um modelo a ser seguido para aquela igreja. A liderança é diferente da chefia. O chefe estabelece suas ordens por meio da autoridade do cargo e pela ameaça, mas o líder não. Ele exerce a sua função através do exemplo, do trato, da confiança. A verdadeira liderança faz com que fiquemos meio embaraçados devido à conduta do líder ser contagiante. Jesus é o modelo de líder a ser seguido. Sua conduta amorosa, seu desprendimento aos seus próprios interesses nos constrange a querermos ser iguais a ele. Bendito seja o nome do Senhor. Então, perceba, irmão, que o chefe, ele determina, né? Olha, é uma imposição. Você sabe disso, você que trabalha de empregado, o chefe não vai perguntar para você, olha, fulano, se você tiver um tempinho, você faz aquilo assim, assim? Não, ele chega e dá uma ordem, olha, você faz aquilo assim, assim, assim e tal, e quando você trabalha numa área de produção, você tem aquela cota para cumprir. E se você não cumpre, você muitas vezes vai ser demitido, porque você não está correspondendo com aquilo que a empresa está determinando que você faça. Já um líder, um pastor, ele age pelo exemplo. Ele se torna o exemplo, ele faz, ele inicia a obra. Quantos e quantos obreiros eu tenho visto aí, pastores? Existe também o contrário disso. Pastores que muitas vezes delega a sua equipe, falam, olha, vocês faz isso, faz aquilo outro, ele fica lá como chefe só olhando. Mas o verdadeiro pastor, conforme Paulo está nos mostrando aqui, é aquele que diz assim, gente, nós vamos fazer um mutirão hoje. E ele já se prepara, pega a sua ferramenta e junto com aqueles irmãos que se prontificam, ele está ali do começo ao fim, fazendo, sendo exemplo, senta com os irmãos muitas vezes para tomar um refresco, tomar uma água, comem junto, oram junto, cantam junto, e a igreja se torna uma igreja que avança, que é atuante. Por quê? Porque ela vê no seu líder o exemplo. Louvado seja o nome do Senhor. Não é aquele que manda e fica em casa, mas é aquele que vai. Bendito seja o nome do Senhor. Então, é dessa forma, que a verdadeira liderança faz com que fiquemos meio embaraçados ou constrangidos devido à conduta dele. Ser contagiante. Ele fala, irmãos, hoje nós vamos colocar a igreja para fora dessas 4 paredes. Nós vamos dirigir o culto lá na praça tal. E aí todo mundo vai. E chega lá, ele prega a palavra, ele canta, e todos são motivados a louvar ao Senhor, a testemunhar do amor de Cristo. Por outro lado, tem aqueles obreiros que permanecem anos e anos dentro de 4 paredes. Irmão, dentro de 4 paredes é bom pregar o evangelho. Claro que é. Prega o evangelho, canta, que só falta estourar que nem cigarra. Mas o bom mesmo, irmãos, é fazer o trabalho na rua, é fazer o trabalho na praça, e levar toda a igreja, a mocidade, as crianças, os adolescentes, o círculo de oração, toda a igreja lá, louvando e exaltando o nome do Senhor. O povo precisa ouvir a voz de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E isso só acontece quando nós temos um líder que tem essa visão. Bendito seja o nome do Senhor. O outro ponto aqui, irmãos, é sobre as áreas de vigilância em posição de destaque. Existe um duplo perigo para aqueles que se encontram em posição de liderança, ou desejam de exercê-la: o orgulho e a arrogância, conforme 1 Timóteo 3:6. Nossas posições na obra do Senhor, capacidades, talentos, dons ou experiências não devem fazer com que venhamos a nos sentir melhores do que os outros, que possamos seguir o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, se fez homem servo, homem de dores, conforme registra Filipenses capítulo 2, versos de 6 a 7. Diferentemente de Satanás, que mesmo sendo um anjo, achou que poderia ser semelhante a Deus,
conforme registra Isaías, capítulo 14, verso 14. Deus dá graça para os humildes, mas resiste aos soberbos, conforme está registrado em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Então, essa é uma advertência para nós líderes, para mim e para todos, principalmente para os jovens que almejam, que sentem, né, de Deus esse chamado. Nós não podemos ser orgulhosos e nem arrogantes, porque Deus não aceita isso. Nós não podemos achar, como já disse aqui e sempre repito, achar que somos o bambambam, que somos os mais importantes, que sabemos mais, que conhecemos tudo que diz respeito ao cristianismo, que somos os mais espirituais. Não, irmãos, nós não podemos achar isso, porque é perigoso. Deus não aceita esse tipo de exaltação, esse tipo de idolatria, né? Mas que sejamos humildes, porque aqueles que são humildes, o Senhor exalta, mas aqueles que são exaltados, o Senhor abate, o Senhor humilha. Veja que Lúcifer era um anjo, e era um anjo de luz, né? Era um anjo que tinha tudo para se dar bem, mas ele pôs no seu coração o desejo de ser igual a Deus. E não somente isso, ele queria assentar acima do trono de Deus, construir o seu trono acima de Deus, porque ele se achava melhor do que Deus. E foi o grande erro dele, o grande pecado dele. Foi destituído da sua função e foi lançado nas trevas. Hoje ele está aí atormentando as pessoas, mas um dia ele será lançado no lago de fogo e ali será o seu fim. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, vamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, porque o Senhor nos exaltará no tempo oportuno. E concluindo, diz aqui o texto que, assim como os jovens Timóteo e Tito, que foram importantes para Paulo e para o reino de Deus, o Senhor quer levantar uma geração de jovens comprometidos com Ele, que não negociam seus valores, princípios e fé. Esse é o segredo da vitória. Pessoas autênticas, jovens autênticos, moços e moças autênticas, para que se foquem naquilo que Deus espera de cada um de nós e não venda os seus valores. Não entre por essa mistura que existe por aí, que não se deixe levar por esses ventos de doutrinas, desses falsos mestres que estão por aí, mas são pessoas habilidosas, que conhecem as Escrituras, que, como disse Paulo a Timóteo, alguém que não tem do que se envergonhar, que tem caráter, que tem atitude, que se torne exemplo dos fiéis na fé em tudo. Irmãos, que Deus nos ajude a sermos os protagonistas desse evangelho até que Jesus volte. Porque eu estou passando, a minha geração está passando, mas vocês são a geração do futuro, que com certeza poderá levar o evangelho a muitas pessoas, embora existam muitas inovações, mas o verdadeiro evangelho precisa ser pregado da forma como ele sempre foi, mostrando o caminho da salvação, que é para cima, para se livrar do inferno que está embaixo. Portanto, que Deus vos abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade.